O assunto é exemplo de como redigir um parágrafo. Eu peguei de uma das minhas fichas aquelas cujo tópico era efeito de parede e porosidade do leito. Era o tópico, efeito de parede e porosidade do leito. Eu escolhi esse tópico para essa ficha. Bom, e escolhi duas fichas, ou seja, a ficha com esses dois autores, tá? E escolhi a primeira citação, uma citação dessa ficha, e depois escolhi uma outra ficha deste outro autor, tá? Que vocês podem ver, tem os autores, tem o nome do trabalho, tem as informações da revista e tudo mais. E neste caso, aqui tenho duas citações, que como já mencionei na aula de fichamento, a citação é uma frase, é um parágrafo, ou uma parte do documento que vem entre aspas e depois indicando a página de onde tirei. Vocês na primeira citação podem observar que tem entre colchetes 3 pontos. Significa que as palavras que tinha aqui não eram necessárias, poderia eu retirá-las porque a ideia em si estava aqui, né? Era o que me interessava. E assim tirei algumas aqui. Obviamente aqui tem que estar em português para facilitar, isso facilita muito. E aqui também retirei algumas palavras que não eram necessárias para o que eu queria. Às vezes eram aspectos que fugiam da ideia, do tópico que eu queria. E veja bem, o que diz a primeira citação da primeira fonte bibliográfica cujo tópico é efeito de parede? Diz: qualquer leito fixo é delimitado por paredes confinantes, de modo que é previsível uma influência da razão DDP, diâmetro da coluna, diâmetro da partícula, na queda de pressão. Esses limites externos oferecem uma resistência adicional devido ao atrito da parede. Por outro lado, eles forçam as partículas a se ordenarem de modo que a porosidade aumente. Então, ele está me falando sobre que num leito fixo, as paredes confinantes têm uma influência na queda da parede e na razão diâmetro da coluna, diâmetro de partícula, na resistência adicional devido ao atrito. Isso se deve porque as partículas se organizam, estão arranjadas de forma diferente perto das paredes, de forma que a porosidade aumenta. Tá? Estou falando da parede e o efeito parede está embutido ali. Este outro que fala: as paredes aumentam a taxa de fluxo devido ao aumento da porosidade local. No entanto, elas reduzem a velocidade local devido ao atrito. Ok? Tem outra frase que eu achei importante que estava relacionada com o tópico. Isso sugere que o efeito da porosidade se torna notável para valores menores, enquanto o efeito de fricção aumenta com razões de diâmetro de partícula, diâmetro leito-partícula relativamente grandes para DDP menor que 40. Pronto. Aí me surgiu uma ideia olhando para essas duas fichas. Qual é a ideia? Influência da porosidade no efeito de parede. Essa que é a ideia. Aí eu comecei a escrever o parágrafo e utilizei 3 frases, que eu vou deixar a primeira em amarelo, tá? A segunda delas vou deixá-la em verde, para vocês verem como que eu construí um parágrafo a partir desse texto, dessas citações, tá? E uma terceira frase em azul celeste. Pronto. A ideia surgiu essa ideia daqui, por isso a leitura das fichas é a que vai criar esse turbilhão de ideias para esse tópico. Tá? E você pode enumerar essas ideias. E quando você enumera essas ideias, lista essas ideias, é sobre essas ideias que você vai criar o parágrafo. Então, o que escrevi sobre a ideia, influência da porosidade no efeito de parede? Aí eu escrevi: a diminuição da razão diâmetro da DDP, né? A diminuição da razão DDP produz um aumento na porosidade do meio poroso entre o leito e a parede da coluna. E essa ideia surgiu de ambas as citações. Tá? E citei os fulanos.
esta é uma citação indireta, porque não estou usando exatamente as mesmas palavras. Estou usando a ideia deles e escrevendo com as minhas palavras. Por isso é uma citação indireta. Não preciso colocar entre aspas nem nada disso. Agora, isto daqui se chama, é a famosa chamada. Eu tenho que colocar as duas fontes bibliográficas. Na primeira, eu verifico que só tem 2 autores. E segundo as normas ABNT de 2018, quando tem até 3 autores, eu tenho que citar, colocar os 3 autores separados por ponto e vírgula, depois vírgula e o ano da publicação. Tá? Aqui são 2 autores, então com maior razão coloco os 2. Na segunda, são 1, 2, 3, 4, 5. Quando são mais de 3 autores, só preciso colocar o primeiro, depois a palavra ou abreviação de uma palavra latina, et al., que significa e outros autores e colaboradores, em itálico, e o ano da publicação. Ou seja, esta seria o tópico frasal, a frase da ideia, tá? Esta seria a frase da ideia. A diminuição da razão de DP produz um aumento na porosidade do meio poroso entre o leito e a parede da coluna. Tá? Aí depois coloco uma segunda frase. Esse aumento na porosidade se deve ao ordenamento diferente das partículas próximas à parede da coluna. O que faz ela? Explica, amplia a frase da ideia. Tá? E depois coloco a terceira. E aí somente cito o autor que me ajudou a explicar isso. De onde saiu isso? Saiu da primeira. Aqui diz, elas forçam as partículas a se ordenarem de modo que a porosidade aumente. É dali que eu tirei essa frase de sustentação, tá? Que sustenta a primeira ideia. E depois, escrito com as minhas palavras, por isso é citação indireta. Tá? Aí depois faço a conclusão do parágrafo. Pode-se dizer que para entender o efeito de parede, se deve considerar sua relação com o aumento na porosidade na parede em baixas razões de dp. Tudo bem. Aí não preciso colocar citação porque estou concluindo uma coisa de 2 ideias. De uma ideia que tem uma frase de sustentação. Aí depois eu vejo e conto 2, 4, 6. Será que eu posso melhorar isso? Vou ver se eu posso melhorar. Tá? E aí eu digo, a diminuição da razão de dp produz um aumento na porosidade do leito entre as partículas e a parede da coluna. Esse aumento é devido ao diferente ordenamento das partículas próximas à parede da coluna. Pode-se dizer que, para entender o efeito de parede, deve-se considerar sua relação com o aumento na porosidade na parede em baixas razões de dp. Houve algumas mudanças? Sim, houve algumas mudanças. Tá? Algumas coisinhas eu cortei. Eu assim, se vocês conseguirem identificar, algumas coisinhas eu cortei. A ver, a diminuição, um aumento do leito. Não coloquei meio poroso, coloquei leito entre as partículas e a parede. Tá? Aqui meio poroso entre o leito, escrevi de outra forma, mais claro. Aqui, esse aumento na porosidade se deve ao ordenamento. Esse aumento... Não preciso colocar a porosidade, porque estou falando desse aumento da porosidade, estou repetindo, bem como eu estava aqui falando do aumento da porosidade. Esse aumento da porosidade, para que falar aumento da porosidade? É uma repetição, percebe, né? Esse aumento, porque a primeira frase já está falando de que estou falando, é da porosidade. Aí você vê que uma correção, você identifica repetição. É devido ao diferente ordenamento das partículas próximas à parede da coluna, tá? E depois pode dizer que para entender o efeito de parede, tá? Aqui coloquei o efeito de parede, se deve considerar sua relação com o aumento na porosidade em baixas razões de dp, tá? É uma leitura que me ajudou aqui a cortar, eliminar as repetições, que é o que mais se faz, gente. Se repete muito. Então, essa leitura agora sim ficou com 3 parágrafos, 3 frases, repetindo, agora se ficou com 3 frases. Agora, um exemplo de como daria continuidade a isso, tá? Só comecei com o próximo parágrafo dizendo, além disso,
O aumento na porosidade em baixas razões DDP também influencia outros aspectos como a queda de pressão e a velocidade de escoamento. Onde está a queda de pressão? Aqui diz, qualquer leito fixo delimitado por paredes confinantes de modo que é previsível uma influência da razão DDP, diâmetro de coluna, na queda de pressão. Tá? E aqui tem outro aspecto que diz, isso sugere que o efeito da porosidade se torna notável em valores menores, enquanto o efeito de fricção aumenta com razões. Então, aí sai outra ideia que eu posso vir a desenvolver aqui, com provavelmente outras citações que falem sobre o assunto. Este parágrafo não é um copiar e colar. Este parágrafo é uma construção feita por mim. Entenderam? Mas eu tirei de onde essa ideia? Das citações, do fichamento por citações. E eu escrevi no tópico efeito de parede e porosidade do leito. É assim que se constrói. Isto daqui, do jeito que está escrito aqui, que ficou no final aqui, não está escrito em nenhum lugar. Tá? Eu que escrevi. Tá? Não está escrito em nenhum lugar. Desse jeito exatamente não está. Então, é assim que o aluno tem que aprender a escrever.